Nunca pensei que ia contar minha história para alguém, que alguém ia se interessar pelo que passei, mas dizem que toda vida tem valor, que todo mundo tem algo para ensinar. Então aqui estou eu, com meus 74 anos, contando para vocês o que vivi. Nasci numa cidadezinha do interior, daquelas que tinha uma praça, uma igreja, e todo mundo conhecia, todo mundo. Meu pai trabalhava na roça. Saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. Homem de poucas palavras, mas honesto até o osso. Minha mãe cuidava da casa e de nós, os 6 filhos. Éramos pobres, mas nunca faltou comida na mesa, mesmo que fosse só arroz com feijão. Nossa casa era pequena, de chão batido no começo. Depois meu pai conseguiu cimentar, não tinha banheiro dentro, era aquela casinha no fundo do quintal que a gente tinha medo de ir de noite. Tomava banho de bacia, água esquentada no fogão, a lenha. A gente não tinha muita coisa, mas também não sabia que era pobre, porque todo mundo vive é igual. Lembro que a gente brincava com o que tinha boneca de espiga, de Milo Carrinho, feito de lata, bola de meia. Eu e minhas irmãs adorava brincar de casinha embaixo do pé de manga. A gente fingia que as folhas caídas eram dinheiro, que as pedrinhas eram comida. Era uma alegria simples, mas verdadeira. Minha mãe me ensinou a cozinhar desde cedo. Aos 8 anos, eu já sabia fazer arroz no ponto. Aos 10, já cuidava dos meus irmãos mais novos quando ela precisava sair. Não tinha essa moleza de hoje, de criança só brincar. A gente ajudava em casa, era nosso dever. Estudei só até a 4ª série. Naquele tempo, menina não precisava estudar muito, diziam. Era aprender a ler, escrever, fazer conta e depois ajudar em casa até casar. E foi isso que aconteceu. Aos 15 anos, comecei a namorar o Joaquim. Ele trabalhava no mercadinho da cidade, tinha 22. Namorar naquela época era dar as mãos. Conversar na calçada com a mãe, olhando pela janela, um beijinho escondido de vez em quando. O Joaquim era bonito, todo arrumadinho sempre. Cabelo bem penteado com brilhantina, camisa passada, falava bonito também. Me prometia mundos e fundos. Meu pai não gostava muito dele. Esse moço fala demais, ele dizia. Mas eu, boba e apaixonada, não ouvia. Casamos quando eu fiz 17 anos. A festa foi simples, no quintal da casa dos meus pais. Meu vestido era emprestado da minha prima, ajeitado pela minha mãe. Fomos morar numa casinha alugada, um cômodo só, onde a cama, o fogão e a mesa mal cabiam. Mas eu estava feliz. Achava que tinha começado minha vida. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. O Joaquim era carinhoso, me chamava de minha flor. Aos domingos, a gente ia na missa e depois passeava na praça, tomava sorvete. Eu me achava a mulher mais sortuda do mundo. Mas logo, a realidade apareceu. O Joaquim era trabalhador, mas tinha o problema da bebida. No começo era só nos fins de semana. Com o tempo, começou a ser todo dia. E quando bebia, ficava agressivo. Primeiro eram só gritos, depois vieram os empurrões. E logo os tapas. Eu chorava escondido. Não contava para ninguém. Naquele tempo, mulher aguentava calada. Casamento é assim mesmo, dizia minha mãe quando me via triste. No primeiro ano de casada, engravidei. Foi uma alegria no meio da tristeza. Quando contei para o Joaquim, ele até parou de beber por um tempo. Me lembro dele acariciando minha barriga, dizendo que ia ser pai de um menino forte. Mas a alegria durou pouco. Um dia, grávida de 6 meses, caí na escada quando fugia dele bêbado. Perdi meu bebê naquela noite. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Depois disso, Joaquim piorou. Bebia mais, batia mais, eu já não tinha força nem para chorar. Aos 19 anos, parecia uma velha, de tão acabada. Foi quando conheci a Dona Teresa, uma senhora que vendia verduras na feira. Um dia, ela me viu, com o olho roxo comprando tomates, e me chamou para o canto. Minha filha, nenhum homem tem o direito de fazer isso com você. Aquelas palavras entraram na minha alma. Ninguém nunca tinha me dito aquilo antes. Dona Teresa me convidou para trabalhar com ela na feira. Comecei escondido do Joaquim, juntando cada centavo. Demorou 6 meses,
mas consegui guardar um dinheirinho. Num dia que o Joaquim saiu para trabalhar, arrumei minhas poucas coisas e fui embora. Deixei um bilhete. Quando você se endireitar, a gente conversa. Fui morar no quartinho dos fundos da casa da Dona Teresa. Ela me acolheu como uma filha. O Joaquim apareceu lá umas 3 vezes, bêbado, gritando na rua. Na última, a Dona Teresa pegou uma vassoura e disse que chamava a polícia. Ele nunca mais voltou. Trabalhei na feira por 5 anos. Aprendi a negociar, a fazer contas de cabeça, a conhecer os produtos. O dinheiro era pouco, mas era meu, suado e honesto. Consegui comprar minhas coisinhas, ter minha dignidade de volta, me separei do Joaquim no papel, coisa que muita gente na cidade achou um absurdo. Mulher separada era quase um palavrão naquela época. A Dona Teresa me ensinou muito mais que vender verdura. Me ensinou a ter valor próprio, a não depender de homem para viver. Ela mesma era viúva há anos e se virava muito bem sozinha. Homem bom é bom, ela dizia, mas é melhor ficar só do que mal acompanhada. Aos poucos, fui me reconstruindo. O rosto abatido foi ganhando cor de novo. O cabelo que tinha caído de tanto estresse foi crescendo. Comecei a me arrumar mais, a sorrir mais. A vida ainda era dura, mas pelo menos era minha. Foi na feira que conheci o Roberto. Ele vinha de outra cidade trazer queijos para vender. Era mais velho que eu, uns 10 anos, viúvo, com 2 filhos já crescidos. Começamos a conversar, primeiro sobre negócios, depois sobre a vida. Ele me tratava com respeito, me fazia rir. Depois de um ano sendo amigos, ele me convidou para sair. Tive medo no começo. O fantasma do Joaquim ainda me assombrava. Mas o Roberto era diferente. Calmo, paciente. Nosso primeiro encontro foi um almoço num domingo. Coisa simples. Ele me buscou na casa da Dona Teresa, me trouxe de volta antes de escurecer. Tudo com muito respeito. Namoramos assim por 2 anos. Eu já tinha 26 anos quando nos casamos. A cerimônia foi pequena, só com amigos próximos. A Dona Teresa, que já considerava como mãe, chorou o tempo todo. Fui morar com Roberto na chácara dele, nos arredores da cidade. Lá tinha uma casinha simples, mas aconchegante, com um quintal cheio de árvores frutíferas. Os filhos dele, o Carlos e o Paulo, vinham nos visitar nos fins de semana. No começo foi difícil. Eles ainda sentiam falta da mãe e me viam como uma intrusa. Com o tempo, fomos nos aproximando. Nunca quis substituir a mãe deles, só ser uma amiga. A vida com o Roberto era tranquila. Ele saía cedo para trabalhar, eu cuidava da casa e da horta que plantei no quintal. De tarde, quando ele voltava, a gente sentava na varanda para tomar café e conversar. De noite, escutava a rádio juntos. Nos fins de semana, ia na feira vender os queijos dele e as verduras da minha horta. Roberto era um bom marido, trabalhador, carinhoso, respeitador. Diferente do Joaquim, tudo. Nunca levantou a voz para mim, nunca chegou bêbado em casa. Me tratava como gente, sabe? Como alguém que tem valor. A gente não conseguiu ter filhos, né? Mesmo tentando, no fundo, acho que fiquei com medo depois de perder aquele bebê. Meu corpo não relaxava. O Roberto entendia. Nunca me cobrou. Já tenho meus meninos, ele dizia. E tenho você, que é minha maior riqueza. Foram anos felizes. Não vou dizer que era tudo perfeito, que a gente não brigava. Brigava sim, como todo casal. Mas eram brigas saudáveis, que acabavam em conversa, não em porrada. O Roberto me ensinou que amor verdadeiro é respeito. Mas a vida é engraçada. Depois de 3 anos de casados, Roberto começou a sentir dores fortes na barriga. Foi ao médico da cidade, que mandou ele para a capital fazer exames. Era câncer no estômago, já espalhado. Em 6 meses, meu Roberto se foi. Os últimos dias foram os mais difíceis. Ver aquele homem forte definhar na cama, sentindo dor, sem poder fazer nada. Eu ficava do lado dele dia e noite, dando remédio, trocando roupa, rezando para que o sofrimento acabasse logo. Quando ele fechou os olhos pela última vez, senti um misto de dor
e alívio. Dor por perder o grande amor da minha vida. Alívio por saber que ele não sofria mais. Viúva aos 29 anos, me vi sozinha de novo. A chácara era alugada. Tivemos que sair. Os filhos do Roberto me ajudaram no começo, mas logo seguiram suas vidas. Voltei a morar com Dona Teresa e a trabalhar na feira. Foi um tempo de tristeza, mas não de desespero como antes. Eu já tinha aprendido que podia viver sozinha, que tinha força. Nos dias mais difíceis, quando a saudade do Roberto apertava, Dona Teresa fazia um chá de camomila e ficava comigo na varanda, olhando as estrelas. Não precisava falar nada. Só estar ali já era conforto. A vida foi seguindo, a cidade foi crescendo. Chegou a televisão, o asfalto. A feira já não era tão movimentada quanto antes. O supermercado grande que abriu na entrada da cidade tirou muitos clientes. Dona Teresa ficou doente, com problemas no coração. Tive que cuidar dela como ela cuidou de mim. Nessa época, comecei a trabalhar também como faxineira nas casas das famílias mais ricas da cidade. Não era um trabalho que eu gostava muito, mas pagava as contas. E aprendi a achar alegria nas pequenas vitórias. Um piso que brilhava depois de encerado, um vidro sem manchas, um elogio da patroa. Os anos foram passando e me vi chegando aos 35 sem nem perceber. Não era mais jovem, mas também não era velha. Estava naquele meio termo, onde as pessoas param de perguntar quando você vai casar e começam a perguntar se vai ficar sozinha mesmo. Quando Dona Teresa faleceu, aos 82 anos, herdei a casinha dela. Foi um presente que nunca esperei receber. Você é a filha que não tive, dizia o documento que ela deixou. Chorei dias seguidos, mas sabia que precisava seguir. A casinha precisava de reformas. O telhado estava com goteiras. A pia da cozinha vivia entupida. Fui arrumando aos poucos, com o dinheiro das faxinas. Troquei as telhas, pintei as paredes, plantei flores no jardim. Cada melhoria era uma pequena vitória. Com a casa própria, pude me organizar melhor. A feira já não dava tanto dinheiro, então comecei a fazer bolos e pães para vender. Tinha aprendido com Dona Teresa, que era uma cozinheira de mão cheia. Logo meus pães ficaram famosos na vizinhança. Montei uma mesinha na frente de casa, com uma toalha bonita, e vendia tudo o que fazia. Foi assim que conheci o Antônio. Ele passava todo dia para comprar pão para a mãe dele, uma senhora de idade que morava na mesma rua. Era um homem quieto, de poucas palavras. Trabalhava como jardineiro nas casas dos mais ricos da cidade. Tinha as mãos calejadas, o rosto marcado pelo sol. O Antônio era tímido, daqueles que mal olha nos olhos quando fala. No começo, ele só comprava o pão e ia embora. Com o tempo, começou a fazer pequenos comentários. O pão tá bonito hoje. Tá um dia quente, né? Coisas simples, mas que foram quebrando o gelo. Começamos a conversar um pouquinho cada dia. Ele perguntava como eu estava, eu perguntava da mãe dele. Nada além disso por muito tempo. Até que um dia a mãe dele faleceu e ele veio me contar, com os olhos cheios d'água. Ofereci um café, um ombro amigo. Ele sentou na minha mesa e desabafou. Naquele dia, conheci o verdadeiro Antônio, um homem sensível que cuidou da mãe doente por anos. Sem reclamar, que amava plantas e sabia o nome de todas as flores, que tinha um sonho de um dia ter seu próprio sítio, onde pudesse viver da terra. Aos poucos, o Antônio foi se tornando mais que um cliente. Era um amigo. Vinha aos domingos tomar café comigo. Me ajudava quando precisava consertar algo na casa. Eu, que já tinha 38 anos, não pensava mais em amor. Achava que essa parte da minha vida tinha acabado. Mas o coração da gente é engraçado. Uma noite, depois de me ajudar a trocar uma lâmpada, o Antônio me pegou pela mão e disse: "Acho que estou gostando de você mais do que devia." Foi a declaração mais bonita que já recebi, justamente por ser tão simples e verdadeira. Fiquei sem graça, sem saber o que dizer. O Antônio, vendo meu embaraço, logo emendou: "Não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse." E foi embora, me deixando ali, parada no meio da sala, com o coração batendo forte. Passei a noite pensando:
Será que estava pronta para outro relacionamento? Será que não era melhor continuar sozinha, dona do meu nariz? O Antônio parecia bom, mas o Joaquim também parecia no começo. Será que ia me machucar de novo? No dia seguinte, o Antônio veio comprar pão como sempre. Agiu normal, como se nada tivesse acontecido. Isso me deu confiança. Um homem que respeita seu tempo é um homem que vale a pena conhecer melhor. Começamos a namorar devagar, com calma. Eu ainda carregava as cicatrizes do passado, ele também tinha as dele. O Antônio nunca tinha se casado. Cuidou da mãe doente a vida toda. Era um homem bom, mas que nunca teve chance de viver sua própria vida. O namoro foi avançando, cada um no seu ritmo. Ele vinha me visitar 3 vezes por semana. A gente conversava, escutava rádio, às vezes ia passear na praça. Quando começou a esfriar, ele me trazia sempre um ramo de flores do jardim onde trabalhava. O patrão deixa eu pegar as que sobram, ele explicava. Depois de 1 ano de namoro, o Antônio me pediu em casamento. Não foi nada espetacular como nos filmes. Estávamos sentados na varanda, olhando a chuva cair, quando ele perguntou: "Você quer casar comigo? Não tenho muito a oferecer, mas prometo cuidar de você." Respondi que sim, na mesma hora. Não porque estava desesperada por um marido, mas porque sabia que o Antônio era um homem bom, alguém que me respeitava, que me via como igual. E isso, depois de tudo que passei, valia mais que qualquer riqueza. Nos casamos quando eu tinha 40 anos e ele 45. Foi uma cerimônia bem simples, no cartório, com alguns amigos. Não precisávamos de festa grande, só da certeza que tínhamos um ao outro. Ele veio morar na minha casa, que agora era nossa casa. A vida com o Antônio era tranquila, sem grandes emoções. Ele saía cedo para trabalhar. Voltava no fim da tarde. Eu cuidava da casa e fazia meus pães e bolos para vender. Nos fins de semana, a gente cuidava do jardim, juntos, ou visitava algum amigo. De vez em quando, íamos até a cidade vizinha ver um sobrinho dele que morava lá. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida boa. Tínhamos o necessário para viver e o mais importante, tínhamos paz. Depois de tantas tempestades na minha vida, aquela calmaria era uma bênção. Vivemos juntos por 12 anos. Foram anos tranquilos, de companheirismo. O Antônio não era um homem de muitas palavras ou de grandes gestos românticos, mas era atencioso, presente. Nunca levantou a voz para mim, nunca me fez sentir menos por ser mulher. Nossa rotina era simples, igual a de tantos outros casais. Tomávamos café juntos de manhã, ele ia trabalhar, eu cuidava da casa. À noite, jantávamos vendo o jornal na TV, que finalmente tínhamos conseguido comprar. Nos fins de semana, íamos à missa e depois passeávamos na praça. De vez em quando, recebíamos visita de algum parente ou amigo. Com o tempo, o Antônio começou a ter problemas de saúde. Primeiro foi a pressão alta, que o médico disse que era por causa da idade. Depois vieram as dores nas costas, de tanto se abaixar para cuidar das plantas. Ele foi diminuindo o ritmo de trabalho, pegando menos jardins para cuidar. Um dia, ele estava podando uma árvore quando sentiu uma tontura e caiu da escada. Não foi de muito alto, mas para um homem de quase 60 anos, foi o suficiente para machucar. Levei ele ao hospital, onde descobriram que, além dos machucados da queda, ele tinha sofrido um pequeno derrame. Ficou internado uma semana. Quando voltou para casa, já não era o mesmo. O lado esquerdo do corpo tinha perdido um pouco dos movimentos. Ele tentava disfarçar, dizia que estava melhorando, mas eu sabia que não era bem assim. O patrão dele, vendo a situação, ofereceu uma aposentadoria antecipada. Era pouco dinheiro, mas junto com o que eu ganhava com meus pães e bolos, dava para a gente viver. O Antônio ficou triste por não poder mais trabalhar como antes. Para distrair ele, aumentei o jardim da casa para que pudesse cuidar das plantas sem precisar sair. A nossa felicidade foi interrompida quando ele sofreu um derrame maior. 6 meses depois do primeiro, dessa vez, ficou sem andar, acamado. Cuidei dele com todo amor, como um dia a Dona Teresa cuidou de mim. As noites eram as piores, ele tinha dificuldade para respirar, para engolir. Eu ficava acordada, segurando a mão dele, rezando. O segundo derrame
mais forte que o primeiro, levou meu Antônio, embora depois de 3 meses de sofrimento. Ele partiu dormindo, de mãos dadas comigo. Foi um adeus silencioso, como ele sempre foi. Silencioso, mas cheio de dignidade. Viúva pela segunda vez, aos 52 anos, me vi em um mundo que já não conhecia mais. A cidade tinha crescido tanto. Tinha shopping, prédios. Os jovens não paravam para conversar. Sempre correndo. Meus pães já não vendiam como antes, com tantas padarias grandes por perto. Me senti perdida por um tempo. A solidão era uma companheira constante. Nos dias mais difíceis, pegava as fotos do Roberto e do Antônio e conversava com elas, como se eles pudessem me ouvir. O que vocês fariam no meu lugar? Perguntava. O silêncio era a única resposta. Foi quando conheci a Lourdes, na fila do posto de saúde. Ela também era viúva, mais ou menos da minha idade. Começamos a conversar sobre os remédios de pressão, sobre o atendimento demorado. Saímos de lá como amigas. A Lourdes era diferente de mim em muitas coisas. Tinha estudado mais, falava palavras que às vezes eu não entendia, mas era simples. Não se achava melhor que ninguém. E, como eu, conhecia bem a dor de perder quem se ama. Lourdes me convidou para participar de um grupo de terceira idade que se reunia na igreja. No começo fui com vergonha, achava que não ia me enturmar, mas logo me senti em casa. Eram mulheres como eu, muitas com histórias parecidas. Fazíamos artesanato, jogávamos bingo, trocávamos receitas. O grupo me deu uma nova energia. Pela primeira vez em anos, me vi rodeada de gente, de risadas. Aprendi a fazer crochê, a jogar dominó. Voltei a me arrumar para sair, a me importar com a aparência. Lourdes sempre me elogiava. Como você está bonita hoje. E isso me fazia bem. Nessa época, minha casa começou a dar problemas. O telhado com goteiras de novo, as paredes com mofo. Sozinha, ficava difícil manter tudo em ordem. Meu dinheiro mal dava para as despesas básicas, quanto mais para reformas. Foi então que Lourdes teve uma ideia. Por que você não aluga um quarto da sua casa? Sua casa é grande para uma pessoa só. No começo, fiquei com medo. Abri minha casa para um estranho. E se fosse perigoso? Mas a ideia foi amadurecendo. Anunciei o quarto na igreja e no mercado. Logo apareceu uma interessada. A Cida, uma professora aposentada que tinha acabado de se mudar para a cidade para ficar mais perto da filha. Ela parecia séria, respeitosa. Conversamos e combinamos um valor que era bom para nós duas. A Cida se mudou no mês seguinte. Era uma mulher calma, organizada. No começo, mal nos cruzávamos em casa. Ela saía cedo para visitar a filha, voltava à noite. Eu também passava bastante tempo fora, entre o grupo da terceira idade e meus trabalhos de faxina que ainda fazia de vez em quando. Aos poucos, fomos nos conhecendo melhor. Descobrimos que tínhamos coisas em comum. O gosto por novelas antigas, por música sertaneja raiz, por café bem forte. Começamos a tomar café juntas de manhã antes de sair, e às vezes de noite, antes de dormir. Foi no grupo da terceira idade que conheci a Aparecida, a Cida, como todos chamavam. Ela dava aulas de crochê, tinha mãos habilidosas, logo nos tornamos grandes amigas. A Cida era diferente de todas as pessoas que conheci na vida. Tinha viajado muito, conhecia outros países. Era viúva há mais tempo que eu e tinha aprendido a viver bem sozinha. A gente pode ser feliz sem um homem do lado, sabia? Ela me dizia sempre. No começo achei estranho. Tinha crescido ouvindo que mulher só é completa se tiver um marido. Mas a Cida foi me ensinando outra forma de ver a vida. Ela era professora de história aposentada e sabia contar histórias como ninguém. Falava de reis e rainhas, de guerras e revoluções, de países distantes que eu só tinha ouvido falar na TV. Quando ela contava essas histórias, os olhos dela brilhavam e eu ficava hipnotizada. Começamos a fazer tudo juntas. Íamos às reuniões do grupo, à missa de domingo, fazíamos caminhada no Parque Novo da cidade. Nas tardes mais quentes, sentávamos na varanda da minha casa para tomar chá gelado e contar histórias. A Cida gostava de ouvir sobre minha vida, sobre meus maridos, sobre os tempos difíceis. Não julgava, só escutava,
às vezes segurando minha mão quando o assunto ficava mais triste. E eu adorava ouvir sobre as aventuras dela, sobre os lugares que tinha conhecido. Com a Cida, aprendi a ver o mundo de outra maneira. Ela me emprestava livros, me mostrava fotos de suas viagens, me ensinava palavras novas. Eu, que mal tinha estudado, de repente me vi interessada em aprender, em conhecer coisas novas. Aos poucos, fui percebendo que a amizade com a Cida era diferente das outras que tive na vida. Eu contava as horas para estar com ela. Sentia um frio na barriga quando ela me elogiava. Achava graça em tudo que ela dizia. Não entendia bem o que estava acontecendo, mas sabia que era especial. Quando completei 60 anos, a Cida organizou uma festa surpresa para mim. Chamou todas as amigas do grupo. Fez um bolo lindo. Foi o aniversário mais bonito da minha vida. Naquela noite, quando todos foram embora e ficamos só nós duas arrumando a casa, a Cida me abraçou de um jeito diferente. Um abraço longo, daqueles que a gente não quer que acabe. Tenho um sentimento por você que nunca tive por ninguém, ela disse baixinho. Fiquei sem saber o que dizer. Nunca tinha pensado nela dessa forma. Nunca tinha pensado em mulher alguma dessa forma. Na minha criação, isso era errado, pecado até. A Cida percebeu meu desconforto e se afastou. Desculpa, não queria te assustar. Podemos continuar sendo só amigas, ela disse. Balancei a cabeça, ainda sem palavras. Nas semanas seguintes, fiquei confusa. Evitei a Cida, dizia que estava ocupada quando ela ligava, mas sentia falta dela, das nossas conversas, do jeito que ela ria das minhas piadas bobas, de como me sentia à vontade com ela. Minha criação dizia que aquilo era errado, que mulher deve gostar de homem, e só que qualquer outra coisa era pecado, era doença. Mas meu coração dizia outra coisa. Dizia que o que sentia pela Cida, fosse lá o que fosse, era bonito e puro. Um dia, sentada sozinha na varanda, com a cadeira vazia onde a Cida costumava sentar, percebi que estava sendo injusta com ela e comigo mesma. A Cida era uma pessoa maravilhosa que só tinha sido honesta sobre seus sentimentos. Que havia de errado nisso? Peguei o telefone e liguei para ela. Perguntei se podia ir à minha casa para conversarmos. Quando ela chegou, estava séria, com os olhos tristes. Servimos o chá de sempre, mas o silêncio entre nós era pesado. Me desculpa por ter sumido. Fiquei confusa com o que você disse. Eu entendo, ela respondeu. Não devia ter falado nada. Não, você fez certo em ser sincera, eu disse. É que nunca tinha pensado nisso antes. Na minha criação, isso não existia. Conversamos a tarde toda sobre nossos medos, nossas criações, sobre como o mundo tinha mudado, sobre como era difícil na nossa idade pensar diferente do que nos ensinaram a vida toda. A Cida me contou que sempre soube que gostava de mulheres, desde jovem, mas casou com um homem porque era o que se esperava. Teve um casamento infeliz, sem amor verdadeiro. Quando ficou viúva, prometeu a si mesma que seria livre, que viveria do seu jeito. Não quero te forçar a nada, ela me disse. Só quero que saiba que o que sinto por você é verdadeiro. Não é errado, não é sujo, é só amor. Essas palavras ficaram na minha cabeça por dias. Amor. Será que era isso mesmo que estava acontecendo? Será que podia amar uma mulher depois de ter amado homens a vida toda? Não prometi nada a Cida naquele dia. Nem ela me cobrou, apenas concordamos em continuar sendo amigas, sem pressão. E assim fizemos. Voltamos à nossa rotina de encontros, chás, conversas, mas algo tinha mudado. Eu prestava mais atenção nela, no jeito que seus olhos brilhavam quando falava de algo que amava, no toque de sua mão, quando me mostrava um ponto novo de crochê. Aos poucos, fui entendendo que o que sentia pela Cida era diferente do que senti pelo Joaquim, pelo Roberto ou pelo Antônio. Não era melhor nem pior. Era só diferente e tão verdadeiro quanto um dia, assistindo ao pôr do sol na minha varanda, segurei a mão dela. Foi um gesto simples, mas que dizia muito. A Cida apertou minha mão de volta, com lágrimas nos olhos.
Tem certeza? Ela perguntou. Tenho medo, respondi sincera. Mas quero tentar. Nosso relacionamento cresceu devagar, com respeito. No começo, nem contamos para ninguém. Era algo só nosso. Não precisávamos de rótulos ou explicações. Éramos apenas duas pessoas que se gostavam e queriam ficar juntas. Descobrir esse amor aos 61 anos foi como começar a viver de novo. A Cida me mostrava o mundo de uma forma que eu nunca tinha visto. Me levava a lugares novos. Me apresentava músicas, livros, comidas diferentes. Com ela, aprendi que nunca é tarde para descobrir coisas novas, para mudar. Claro que nem tudo eram flores. Muitas pessoas não entendiam ou fingiam não entender. Algumas pessoas do grupo de terceira idade se afastaram. Outras fizeram perguntas indiscretas. A dona da padaria, que sempre foi simpática, passou a me tratar com frieza. Isso doía. Não vou negar. Mas a cada olhar torto, a cada comentário maldoso, eu olhava para Cida e lembrava do bem que ela me fazia, da paz que sentia ao seu lado, e isso valia mais que a aprovação dos outros. Uma das coisas mais difíceis foi lidar com minha religião. Tinha sido criada na igreja, acreditava em Deus desde sempre. Será que estava pecando? Será que ele me condenaria? Dividi essas dúvidas com a Cida, que era tão religiosa quanto eu. Acho que Deus é maior que as regras que os homens inventaram. Ela me dizia, se ele é amor, como pode condenar o amor? Fazia sentido, mas ainda tinha dúvidas. Até que um dia, na missa de domingo, o padre novo, um jovem que veio da capital, falou sobre amor e aceitação, sobre como Jesus acolhia a todos. Sem distinção, naquele dia, saí da igreja mais leve. Também tive que aprender a lidar com os ciúmes, um sentimento que achei que não ia mais sentir na minha idade. A Cida era sociável, tinha muitos amigos, homens e mulheres. Quando a via conversando animada com alguém, sentia aquela pontada no peito. Será que ela ia me trocar por alguém mais interessante, mais estudado, mais jovem? A Cida percebia e ria. Boba, ela dizia, não vê que só tenho olhos para você, e me dava um beijo na testa, na frente de todo mundo, sem se importar. Isso me enchia de coragem. Se ela não tinha medo de mostrar o que sentia, por que eu teria? Com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a gente. Algumas até pediam desculpas por terem se afastado. A gente não entende direito, mas vocês parecem felizes, e isso é o que importa, diziam. Um dia, a Lourdes, que tinha sido a primeira a torcer o nariz quando percebeu nosso relacionamento, nos convidou para jantar na casa dela. Foi um gesto de aceitação que significou muito. Depois desse dia, outras amigas se reaproximaram. Não todas, claro, algumas nunca aceitaram, mas já era um começo. A Cida se mudou para minha casa quando eu tinha 64 anos e ela 67. Juntamos nossas coisas, nossas vidas. Ela me ensinou a viajar, a conhecer lugares novos. Com o dinheiro das nossas aposentadorias, fizemos pequenas viagens. Aparecida do Norte, Poços de Caldas, Águas de Lindóia, nada muito longe ou caro, mas para mim, que mal tinha saído da minha cidade, era uma aventura. Cada viagem era uma descoberta. A Cida sabia tudo sobre a história dos lugares. Me contava com detalhes. O mais gostoso era dividir um quarto de hotel com ela, como se fôssemos meninas em excursão da escola. A gente dormia de mãos dadas, conversando até tarde. Às vezes eu acordava no meio da noite e ficava olhando ela dormir, agradecendo a Deus por ter colocado aquela mulher maravilhosa na minha vida. A vida com a Cida era tranquila. Claro que brigávamos às vezes, como qualquer casal. Ela era teimosa, eu também, mas no fim do dia, sempre nos entendíamos. Não vale dormir de mal, era nossa regra. Uma das coisas que mais gostava na Cida era como ela me incentivava a aprender. Quando comentei que tinha vontade de terminar os estudos, ela imediatamente me ajudou a procurar um curso para adultos. Voltei a estudar aos 65 anos. Não foi fácil, confesso. Minha vista já não era tão boa. A memória falhava às vezes. Mas a Cida me ajudava com os deveres. Me explicava o que eu não entendia, me encorajava quando eu queria desistir. Me formei no ensino fundamental
aos 67 anos. A Cida organizou uma festinha de formatura, com bolo e tudo. Tirou fotos minhas com diplominha. Me fez vestir uma roupa bonita. Estou tão orgulhosa de você, ela me dizia, e eu me sentia a pessoa mais realizada do mundo. Nunca imaginei que aos 65 anos encontraria um amor assim. A gente pensa que essa parte da vida já passou, que é hora de só esperar o tempo passar, mas a vida me mostrou que sempre é tempo de amar, de ser feliz. Nossas tardes na varanda continuaram, agora com mais histórias para contar. O crochê virou nossa pequena fonte de renda extra. Menos fazíamos peças para vender na feira de artesanato da praça. A Cida era melhor nisso que eu, mas eu aprendia rápido. Quando completamos 5 anos juntas, fizemos uma pequena celebração. Só nós duas, um bolo que eu fiz, um vinho barato, brindamos a vida, ao amor que encontramos tarde, mas ainda há tempo. Você se arrepende de algo? A Cida me perguntou naquela noite. Pensei um pouco antes de responder. Pensei no Joaquim e nos anos de sofrimento, no Roberto e no tempo tão curto que tivemos, no Antônio e na vida simples que dividimos. E agora na Cida, um amor que nunca esperei encontrar. Não, respondi sincera. Cada coisa que vivi me trouxe até aqui, até você. A gente planejava envelhecer juntas. Falava em comprar uma casinha menor, mais fácil de cuidar quando estivéssemos mais velhinhas ainda. Sonhava em conhecer o mar, que a Cida já tinha visto. Mas eu não. Pensava em adotar um cachorrinho para fazer companhia. Primeiro eram pequenas, onde tinha colocado os óculos, o nome de alguma vizinha. Achei que era coisa da idade, mas foi piorando. Um dia ela saiu para comprar pão e não conseguiu voltar para casa. Uma vizinha a encontrou sentada na calçada, chorando, sem lembrar onde morava. Levei ela ao médico, um senhor de cabelos brancos e olhar gentil. Ele fez vários exames, tomografias, e depois nos chamou para dar o resultado. Dona Cida está com Alzheimer, ele disse, com voz suave, uma doença que afeta a memória, o raciocínio, o comportamento. Não tem cura, mas temos remédios que ajudam a retardar os sintomas. Saímos do consultório de mãos dadas, em silêncio. No caminho para casa, a Cida parou e me olhou nos olhos. Não quero ser um peso para você. Se ficar muito difícil, me prometa que vai me colocar num lugar onde possam cuidar de mim. Nem pensar, respondi. Na hora. Vou cuidar de você até o fim, como você cuidou de mim. No começo, tentei cuidar dela sozinha. Dava os remédios na hora certa, fazia comida nutritiva, levava para caminhar, para manter o cérebro ativo. Nos dias bons, ela era a Cida de sempre. Sorria, me chamava de meu amor, contava histórias antigas. Mas os dias ruins foram ficando mais frequentes. Ela acordava de madrugada, achando que tinha que ir trabalhar. Às vezes não me reconhecia, me chamava por outro nome. Esquecia de tomar banho, de comer. Um dia, deixou o fogão ligado quando saiu para o quintal. Por sorte, percebi a tempo, a parte mais difícil não era o trabalho físico de cuidar dela. Era ver aquela mulher brilhante, inteligente, se apagando aos poucos. Ver os olhos sem reconhecimento. A confusão mental. Era como perder ela um pouquinho cada dia. Tentei me revezar com amigos, com a filha dela, que vinha de vez em quando. Mas ficou difícil. A Cida precisava de cuidados 24 horas por dia. Eu já não dormia direito, sempre alerta para ver se ela não tinha levantado, se não estava tentando sair de casa. Uma noite, depois de passar o dia inteiro sem me reconhecer, a Cida teve um momento de lucidez. Estava sentada na cama, me olhando arrumar o quarto. Você está cansada, ela disse. Isso não é vida para você. Estou bem. Menti. Só um pouco cansada hoje. Não minta para mim. Ela insistiu. Eu vejo seus olhos, as olheiras. Você precisa me colocar em um lugar onde possam cuidar de mim direito. Chorei tanto aquela noite. A ideia de me livrar dela parecia uma traição. Mas ela estava certa. Eu já não dava conta. E isso poderia ser perigoso para ela. Precisei da ajuda dos sobrinhos dela, que a levaram para uma casa de repouso. Foi a decisão mais difícil da minha vida.
mas era o melhor para ela. Lá tinha médicos, enfermeiros, pessoas que sabiam cuidar melhor do que eu. Coloquei as roupas que ela mais gostava, o perfume que sempre usava, o álbum de fotos das nossas viagens. Tentei explicar para onde estávamos indo, mas acho que ela não entendeu. Naquele dia, ela me chamava de professora. Achava que estávamos indo para uma excursão da escola. A casa de repouso era um lugar bonito, com jardins, salas claras. Os funcionários pareciam atenciosos. No caminho de volta para casa, chorei o tempo todo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A casa parecia enorme, vazia, sem a Cida. Os objetos dela espalhados pela casa, menos os óculos de leitura, o chinelo ao lado da cama, o creme para as mãos no banheiro, eram como facadas no peito. Pensei em guardar tudo, mas não consegui. Era como se, mantendo as coisas dela por perto, ela ainda estivesse comigo de alguma forma. Vou visitá-la 3 vezes por semana. Em alguns dias ela me reconhece, sorri, segura minha mão. Em outros, olha para mim como se eu fosse uma desconhecida. Dói, mas entendo que não é culpa dela. Levo álbuns de fotos, conto nossas histórias. Às vezes ela lembra, às vezes não. Mas não importa, estou lá, ao lado dela, como prometi que estaria. Na semana passada, num desses momentos de lucidez, ela apertou minha mão e disse: "Obrigada por não desistir de mim." Chorei como criança. Ela pode esquecer quem sou, mas eu nunca vou esquecer quem ela é e o que significa para mim. Não é fácil ver a pessoa que você ama perdendo a memória, perdendo a noção de quem ela é. Cada vez que ela não me reconhece, é como uma pequena morte, mas eu fico ali, contando as mesmas histórias, mostrando as mesmas fotos, na esperança de acender uma fagulha naqueles olhos. Lembra daquela viagem à Aparecida? Pergunto, mostrando a foto. Você comprou aquele chapéu engraçado que voou com o vento? Às vezes ela sorri, um sorriso distante. Chapéu. Não lembro de chapéu nenhum. Outras vezes o milagre acontece e ela diz: "Claro que lembro. Você ficou brava porque eu gastei dinheiro com aquilo." São esses pequenos momentos que me dão força para continuar quando, por alguns instantes, a Cida volta a ser ela mesma. Quando o amor que compartilhamos parece romper a névoa da doença e alcançá-la, mesmo que brevemente. Nas semanas em que a doença está pior, quando ela passa dias sem me reconhecer, eu me agarro a essas lembranças. As viagens que fizemos, as tardes na varanda tomando chá, as noites assistindo novela de mãos dadas. A Cida pode esquecer essas memórias, mas eu as guardo por nós duas. A casal de repouso é cará, mas vale cá centavo. O tratamento dela é bom, os funcionários são carinhosos. Sempre que chego para visitar, a Cida está limpa, penteada, bem tratada. A Neide diz que conversa com ela sobre os tempos de professora, e isso a acalma. Vendi algumas coisas da casa para ajudar a pagar as despesas. A televisão grande, algumas joias que ganhei do Roberto, móveis que não usávamos mais. Não me importa. São só coisas. O que importa é que a Cida esteja bem cuidada. Agora, aos 74 anos, aprendi que a vida é feita de altos e baixos, de amores que vêm e vão, de perdas e recomeços. Aprendi que nunca é tarde para ser feliz, mesmo que essa felicidade venha de um jeito que nunca imaginamos. Quando olho para trás, vejo uma menina de 17 anos, assustada com um casamento, uma jovem de 19, machucada e sem esperança, uma mulher de 40, encontrando um amor tranquilo, e uma senhora de 65, descobrindo que o coração não envelhece, só aprende a amar, de formas diferentes. Minha história é parecida com a de tantas mulheres da minha idade. Cresci numa época em que menina tinha que casar cedo, obedecer ao marido, ter filhos, não questionava, porque era assim que as coisas funcionavam. Mas a vida foi me ensinando, às vezes da maneira mais dura, que cada um tem direito de buscar sua felicidade, do seu jeito. Nunca tive filhos. Uma das minhas maiores tristezas, depois do bebê que perdi, nunca mais consegui engravidar. O Roberto dizia que não importava, que seríamos felizes de qualquer jeito. O Antônio nunca tocou no assunto. Acho que sabia que era um tema doloroso para mim. A Cida tinha uma filha, a Mariana,
que no começo não aceitou nosso relacionamento, mas com o tempo foi entendendo e até se tornou uma amiga. Sempre tive esse vazio de não ter filhos, mas Deus preencheu de outras formas. Tenho sobrinhos que amo como se fossem meus. Tenho afilhados, vizinhos que me chamam de tia. Não é a mesma coisa. Eu sei, mas é um amor que também vale a pena. A vida me ensinou que família vai muito além do sangue. Família são as pessoas que ficam do seu lado nos momentos difíceis, que te acolhem, que te respeitam. A Dona Teresa foi mais mãe para mim que minha própria mãe. Em muitos aspectos, o grupo da terceira idade é uma família para mim. E a Cida foi o grande amor da minha vida, mesmo tendo chegado tão tarde. Não sei quanto tempo ainda tenho nessa vida. Não sei se a Cida vai me reconhecer na próxima visita, mas sei que valeu a pena cada momento, cada escolha, cada caminho que me trouxe até aqui. Teve muita dor. Claro, as surras do Joaquim, a morte do Roberto, a doença do Antônio, agora a doença da Cida. Teve noites que chorei até não ter mais lágrimas, dias que achei que não ia aguentar mais. Mas teve também muita alegria. Os bolos de domingo com o Roberto, as tardes no jardim com o Antônio, as viagens com a Cida, as amizades, as pequenas conquistas, os sonhos realizados. Se pudesse voltar no tempo, acho que não mudaria nada. Ou melhor, talvez mudasse só uma coisa. Teria saído mais cedo da casa do Joaquim. Teria entendido mais cedo que ninguém tem o direito de me fazer mal, de me diminuir. Teria aprendido antes que minha vida vale muito, que eu mereço respeito e amor. Se eu pudesse dizer algo para as mulheres mais jovens, seria: não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de dizer não ao que faz mal. Não tenham medo de dizer sim ao que faz bem, mesmo que os outros não entendam. Para as mulheres da minha idade, eu diria: ainda há tempo. Tempo para amar, para aprender, para ser feliz. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Enquanto há vida, há esperança de dias melhores. A vida é um presente precioso demais para ser desperdiçado por medo ou vergonha. E amor, seja ele qual for, sempre vale a pena. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher com rugas, com cabelos brancos, com marcas do tempo, mas vejo também uma guerreira, alguém que caiu muitas vezes e sempre levantou, que sofreu, mas não deixou o sofrimento endurecer seu coração, que encontrou amor onde menos esperava. Não sei o que o futuro reserva. Com a idade vem a certeza de que nosso tempo é curto, que cada dia é um presente. Tento viver um dia de cada vez, sem me preocupar demais com o amanhã. Na casa de repouso, conheci outras mulheres que também estão lá visitando seus maridos, suas irmãs, seus pais. Formamos um pequeno grupo de apoio. Conversamos, tomamos café juntas, compartilhamos as dores e as pequenas alegrias. Mais uma família que a vida me deu. Tem uma senhora lá, a dona Zulmira, de 80 anos, que visita o marido todos os dias há 5 anos. Ele nem reconhece mais ela, mas ela vai, dá comida na boca dele, penteia o cabelo dele, conta como foi o dia. Outro dia ela me disse: o amor não acaba só porque a pessoa mudou. A gente ama quem a pessoa é, não só o que ela pode nos dar. Achei isso tão bonito, tão verdadeiro. É assim que me sinto com a Cida. Amo ela não só pelos momentos bons que tivemos, mas pelo que ela é, pela pessoa maravilhosa que eu conheci. A doença pode levar a memória dela, mas não muda quem ela é no fundo. Tem dias que saio da casa de repouso arrasada, sem forças. Nessas horas, vou para a igreja, sento no último banco e converso com Deus. Não peço milagres. Sei que a doença da Cida não tem volta. Peço só força para continuar, para dar a ela o melhor que posso. De vez em quando, ainda me pergunto se estou no caminho certo, se o amor que sinto pela Cida é normal, se Deus aprova. Mas então, lembro do que o padre jovem disse uma vez: Deus é amor, e amor verdadeiro, que não faz mal a ninguém, só pode vir dele. E o que sinto pela Cida é o amor mais verdadeiro, mais puro que já senti. Como isso poderia ser errado? Essa é minha história, uma história comum,
de uma mulher simples que só queria ser feliz. E no fim das contas, apesar de tudo, consegui ser. Não sei o que vem depois, mas estou em paz. Vivi uma vida plena, com altos e baixos como qualquer uma. Amei e fui amada. Caí e levantei. Errei e acertei. E mais importante, aprendi que nunca é tarde para começar de novo, para abrir o coração, para ser feliz. Se tem uma coisa que quero que fique dessa minha história, é isso. Nunca é tarde demais, para nada, nem para aprender, nem para mudar, nem para amar. A vida pode te surpreender em qualquer idade. Basta você estar aberta para isso. Minha vida continua, um dia de cada vez. Vou à casa de repouso visitar a Cida, participo do grupo da terceira idade, cuido da minha casa, leio os livros que a Cida me ensinou a gostar. E espero que cada dia seja um pouquinho melhor que o anterior. Espero ver a Cida sorrir quando me reconhece. Espero viver com dignidade e amor até o fim, porque no fim das contas é isso que importa. Viver com dignidade, com amor, sendo fiel a quem você é. O resto, o tempo leva. Agora me escreve aí nos comentários de onde você está ouvindo minha história.